Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra. Priscila Yackman aqui, partilhando junto com você essa jornada dos 40 dias e 40 noites com Jesus. Eu sou estrategista espiritual, terapeuta, instrutora de breathwork e já há 4 anos venho trabalhando com muita força, com muito empenho, com muita dedicação com relação aos ensinamentos do Espírito Santo e de Jesus, baseados principalmente em um curso em milagres e em um curso de amor. Os 40 dias são devidamente inspirados nos 40 dias e 40 noites de um curso de amor. Para além deste conteúdo em vídeo, nós temos também uma prática de respiração com alguns comandos que reforçam o conteúdo que nós vamos ver aqui. Isso não exclui a leitura fidedigna do texto, para que você receba com o Cristo em ti cada uma das palavras de Cristo. Então, antes de nós começarmos, esse vídeo vai ficar aberto para caso você queira participar em um próximo momento junto com a gente, você se sintonizar com essa linguagem, com essa linha de raciocínio. E se você quer ouvir esse chamado, nós temos o Caminho da Deusa, onde eu trabalho tudo isso semana a semana, junto com você, com ferramentas práticas para que você transcenda esse nível do pensamento egóico e ascenda ao ser elevado sem forma, para que você possa então receber essa comunhão, essa aceitação do ser crístico em você, para que ele venha então para o ser elevado da forma. Tudo bem? Então, para que você viva essa jornada, alguns conceitos precisam ser esclarecidos. Por mais que eu utilize e os livros utilizem Jesus, Espírito Santo, não tem vínculo nenhum com nenhuma religião. É uma metodologia canalizada por Jesus com uma forma de sair do sistema de pensamento do ego. Então, o Espírito Santo se torna o nosso mediador, porque ele nos conhece como centelha divina e ele nos conhece como esse pensamento distorcido que é o ego, a ilusão de ser pequenos, que é a queda, a separação, né? E na unicidade. Então, o Espírito Santo, ele nos conhece das duas formas. Espírito Santo, Deus, Jesus é a mesma coisa. Porém, como nós temos crenças religiosas extremamente fortes, nós precisamos desse processo intermediário para que a gente se permita abrir brechas para que a nossa consciência se manifeste. Tá? Então tem muitas crenças de indignidade, de que eu não mereço, de um Deus fora. Então é um processo de reversão do pensamento da forma para a não forma, da separação para a unicidade, que a gente vai por camadas, quebrando tudo isso e alcançando esse estado de unicidade, de nos reconhecermos como Cristo. Porque como que eu expresso a Deus se eu não aceito o Deus em mim? Só que como se eu me vejo distante de Deus, como eu faço isso? Então, primeiro eu aceito o guia, o Espírito Santo, que tem esse discernimento entre o que é centelha e o que é ego, para que ele traga para mim a revelação de Cristo, para que a minha percepção, a minha visão espiritual vá sendo corrigida, eu vá então ascendendo em consciência, me reconhecendo como filha do Criador, me reconhecendo como centelha divina, tendo clareza de quando é ego e quando é centelha, até que eu me reconheço como irmão de Jesus. Somos todos um. Somos todos o mesmo filho. Então ele vai nos aproximando de uma forma consciente até que a gente tenha essa aceitação de Jesus.
Isso num curso em milagres. Quando nós chegamos em um curso de amor, Jesus diz: maravilha, então vocês se aproximaram de mim, agora é hora de me aceitarem. Então agora é hora de aceitar que eu sou o filho de Deus, portanto você é o filho de Deus. E como eu passo a expressar Deus? Reconhecendo essa paternidade. Para que eu a receba a identidade crística no ser sem forma, a consciência crística, e para que a partir dessa expansão, dessa conexão voluntária, devota, dedicação, disciplina espiritual, todo santo dia eu recebo essa purificação das minhas memórias e essa elevação desse ser egóico para que eu consiga transcender e ascender a consciência crística com Jesus nos guiando. E aí chegaremos então nos 40 dias com Jesus, que é aqui já começa que nós não temos que subir a montanha, que é uma ilusão que nós precisamos subir a montanha. Porque nós já somos, nós temos esse Cristo em nós, que já está realizado. E nós, enquanto a gente não tiver a aceitação desta parte interna que já sabe, eu não recebo esse caminho. Então eu preciso aceitar a consciência crística, que é uma parte de mim, para que ela se manifeste. Então a gente já começa os 40 dias no topo da montanha. Você não precisa subir a montanha, porque você já sabe o caminho. Existe dentro desse psicológico o ser crístico em você. E é com o ser crístico que Jesus fala nos 40 dias. Com esta parte de você que tem aí dentro, inteligente, divina, conectada com a fonte, que nunca houve separação, ela começa então, a gente acessa essa parte, tendo consciência dela, então eu preciso aceitar a consciência crística, aceitar ela como uma verdade a partir de agora, para que então eu possa ter contato com ela. Porque se eu não aceito que eu tenho uma parte crística em mim, eu não vivo a sucessão de Cristo. Fez sentido aqui? Então entende como é profundo? Entende como não tem como eu te convencer a viver essa jornada? Mas uma parte de você, se você já estuda bastante, se você já vem buscando esse conhecimento, ela já deve estar cansada de tentar fazer, e você está preso aqui ainda na forma. E Jesus vem nos levar acima da forma, no ser sem forma, para que a gente se reconheça na unicidade, para que a gente expresse a Deus na forma. Então é muito lindo esse caminho. Eu já fiz ele 4 vezes. Cada vez que eu refaço uma camada, né, mais profunda de consciência, de presença, de amor, de unicidade, de aprendizados, de como levar cada vez mais a vida, confiando na vida, em unicidade, em alinhamento. E aí a prática espiritual, ela deixa de ser um ritual que você dá check e ela passa a ser, então, o teu momento mais sagrado do dia, porque você acessa esse lugar. E você recebe intuição, instrução, tudo que você precisa de recursos do não forma para criar na forma. É lindo. Então, eu precisava trazer esses alinhamentos para você, porque não tem como eu te convencer a viver essa jornada. Você precisa tomar a decisão, porque são 40 dias e nem todos os dias serão fáceis. Por quê? Porque nós ainda estamos extremamente identificados com a forma. Nós estamos ainda inseridos num contexto onde todas as pessoas ao nosso redor só olham para a forma. Então, quando você fala, eu sou Cristo, tem pessoas que acham isso. Vou deixar aí para você como é que você sentiu. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Eu sou o caminho, a verdade,
a vida. Então, perceba se você sente a verdade dentro dessas frases, ou se você se sente impostora. Então, perceba as nuances, porque é isso que vai te dizer se você está pronta para viver esse caminho. Pode ser que você ainda se sinta uma impostora, mas uma parte de você fale assim: ué, vou tentar esse caminho. Se você escolher se dedicar a esse caminho, suspenda as crenças. Suspenda as crenças pelos 40 dias. O que significa isso? Se você for verdadeiramente viver essa jornada, por um momento, por esses 40 dias, esqueça tudo o que você aprendeu. Coloque tudo de lado, não tente dar significado, não tente interpretar com o sistema de pensamento que você tem hoje. Escolha aceitar todas essas palavras como uma verdade e viver esta experiência. O máximo que pode acontecer é terminar a experiência e você falar: não fez sentido. Tudo bem? Simples assim. Mas não questione, não relute, apenas se entregue. Viva a profundidade. Viva. E se for verdade? E se eu for Cristo? E se eu puder aprender com Cristo a ser Cristo? E se é isso que Jesus veio me ensinar? E se for? E se a sua vida tiver mais sentido a partir de então? E se você sentir a paz? E se você sentir a presença de Deus? E se nesses 40 dias você manifestar uma nova consciência e uma nova forma de ser? E por isso que são os 40 dias, que é o tempo que Jesus levou antes do batismo, antes do reconhecimento como Filho de Deus. Então agora ele nos convida para que juntos nós vivamos a história dele, que ele traz dentro do livro, que é a nossa própria história como filhos de Deus. E que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso aceitar Jesus, essa consciência crística, que essa consciência crística está disponível para mim, que ela é parte de mim e que eu vou receber dela tudo que é necessário. Eu primeiro reconheço o poder de Deus, reconheço o poder de Jesus, reconheço o poder do Espírito Santo, para que então eu aceite e reconheça o meu poder. Acho que é tudo isso, né? Então, sinta no seu coração, esse vídeo estará aberto, este conteúdo dos 40 dias faz parte da minha mentoria, o Reino em Expansão, onde primeiro você passa pelo caminho da deusa, que é onde a gente trabalha um curso em milagres, este caminho de renúncia à identidade do ego, a construção do altar santo, o convite do Espírito Santo, para que a gente tenha o discernimento entre o que é ego e o que é centelha, com o intermédio do Espírito Santo, para que a partir de então a gente tenha a purificação das memórias, todas as mágoas, tudo que a gente está carregando de conflito, mas não que a gente vá buscar ficar revirando memórias, não é isso. A revelação, ela vem quando você se entrega. Então você se entrega para o processo com o intermédio do Espírito Santo e ele traz para você o que verdadeiramente você precisa de aprendizado e não o que você acha que é. É uma diferença muito, muito grande. Porque quando a gente começa a fazer terapia, a gente fica querendo, preciso curar, preciso perdoar, preciso tudo isso. Mas a gente está escolhendo quem? A gente está dando um significado através da nossa própria mente egóica, de que é porque eu tenho trauma com isso, é porque... Não, são condicionamentos mentais. Quando vem a revelação através do Espírito Santo, ele traz para você. E eu gosto de trazer a visão para você que a única crença, a crença raiz, é a separação. A partir dela, nasce milhões de desdobramentos, de rejeição, de medo, de insegurança, de tudo que você quiser. Mas nasce a partir de uma única crença, eu me ver separada de Deus.
eu me ver diferente e distante de Deus. Quando eu resolvo esta crença, todo o restante se vai junto. Eu não preciso ficar procurando mais nada. Porém, eu tenho uma história vivida, eu tenho um repertório que eu acreditei ao longo da minha vida que o Espírito Santo usa para me levar à unicidade. Tá? Então, o caminho da deusa é esse lugar até que você construa o altar santo, ele traga essas memórias e aí você esteja pronta para então a cocriação consciente, se sentindo merecedora, se sentindo então na identidade de deusa que é. E o que é a identidade de deusa do caminho da deusa? É quando eu retorno à casa do Pai. É quando eu me reconheço como filha do Criador, como deusa que sou por ser filha de Deus. E aí então vem a jornada dos 40 dias com Jesus, que é como eu aprendo a trazer a consciência crística para a forma, me reconhecer como Cristo em mim. Tem pessoas que vão ficar surtadas com tudo isso que eu tô falando, e tá tudo bem, né? Cada um no seu momento. Eu também já surtei com isso, mas quando eu escolhi abrir essa possibilidade de e se isso for verdade, foi quando eu escolhi viver esse caminho e me entregar para ele. E já há 4 anos eu vivo, revivo e conduzo outras mulheres por essa jornada com muita maestria. E é esse o meu convite para você. Então, vamos lá? Primeiro dia, acho que aqui ficou tudo ok? Fala para mim, me conte aqui nos comentários de todo o coração como que você se sente ao falar aceite Cristo, aceite que você é Cristo, aceite Jesus. Como é que você se sente quando eu te convido a isso? Porque muitas pessoas falam que aceitaram Jesus, mas ainda o colocam em um pedestal. E Jesus vem falar: me tire desse pedestal, porque eu sou você. Eu sou o Filho de Deus. Portanto, se você é a minha semelhança, você é o Cristo também. Então, os 40 dias é ele nos ensinando a nos reconhecermos e a vivermos a partir deste lugar. É tipo assim, tá, você estava esquecida, você teve uma perca de memória, você estava vivendo aí com uma mendininguinha espiritual, mas minha filha, vem cá. Esse aqui é o nosso pai, é o nosso pai, e eu sou você, porque eu também sou filho, e todos somos um. Então vem cá junto comigo, vamos passar esses 40 dias juntos, que eu vou te ensinar a viver dessa forma. Eu vou te ensinar a viver como filha de Deus. Eu vou te ensinar a viver como Cristo. E o que é viver como Cristo? É viver o amor, né? Não o amor que a gente tem como conceito, tá? O amor divino, sagrado, não o amor condição. Certo? Então, o dia 1. Esse vídeo vai ser extenso, tá tudo bem. É para quem verdadeiramente escolhe seguir esse caminho. E eu acredito que se você chegou até aqui, é porque essa conversa tá fazendo sentido para você, né? Pode ser que esse vídeo seja exatamente esse momento de você viver essa jornada junto comigo, tá bom? Em grupo, numa egrégora, com áudios. Aqui eu não vou trazer. Vamos ver se até o final a gente faz juntos o áudio aí do primeiro dia para você se sintonizar. Mas vai ser um vídeo grande, tá? Então, assim, é um caminho de disciplina, é um caminho de devoção. Foram anos, sei lá quantos anos você tem, vivendo a vida de uma forma para essa aceitação agora. Então, eu preciso explicar todas essas camadas. Mais um detalhe que eu me esqueci. Ele tem processos de meio que de 7 em 7 dias, aproximadamente, que a gente vai vivendo. E os primeiros 7 dias, uau, que teoria linda, Pri. Gostei disso. Já tinha ouvido falar em um curso em milagres. Já tinha ouvido falar em um curso de amor. Tudo isso está fazendo sentido para mim. Achei extremamente interessante. Eu vou fazer. Vamos as resistências, acho que esse é o nome principal. Nós começamos as coisas extremamente empolgadas.
Só que nós já temos uma rotina extremamente exaustiva. A gente começa empolgada, faz sentido, é isso que eu quero viver, e bababá, bababá, bababá. Passou ali 7 dias, teve um churrasco, foi no não sei o que, saiu num dia, no outro acordou tarde, voltou naquele bololô todo da sua rotina, e aí você perde o gás. Primeiro, são conceitos profundos que vão mexer muito com você. São 40 dias com Jesus, tá? Então eu já estou te avisando, porque a única coisa que a gente não precisa aqui é da nossa queridinha amiga culpa. Perdeu um dia, volte, faça os dois, faça o que você perdeu e faça o de hoje. Ou perdeu 2 dias, volte 2, faça o anterior, faça o que você perdeu e depois faça o outro. A questão é, está tudo bem você se perder. Está tudo bem tudo que você vai se questionar, porque você vai se questionar de muitas coisas. Apenas continue até o final. Se comprometa, honre a sua palavra. Vá até o final e veja com os teus olhos. Se permita, são 40 dias somente. São somente 40 dias que te levam verdadeiramente para uma nova vida. Mas continue, vença a tua resistência. A resistência vai aparecer de inúmeras maneiras. Sabotagem, procrastinação, preguiça, falta de internet, tudo que você possa e nem possa imaginar. Por isso, eu sugiro que uma crença que eu precisei para tornar isso uma disciplina verdadeiramente foi a primeira hora do meu dia eu entrego a Deus. A primeira, para eu não ter desculpa, para que aconteça o que acontecer no meu dia, eu já paguei o meu tempo com Deus. Se Deus me deu mais um dia de vida, eu honro a Deus entregando o meu tempo, que é a vida, para com Ele, para me alinhar, para receber, para me nutrir, para conscientemente eu ter a escolha da minha devoção, da minha entrega, da minha renúncia, da minha conexão. Então, você já sabe disso, não seja moleca nesse sentido, né? Então, assim, se você vai começar a academia, se você já deixa toda a sua roupa pronta, você procura um nutricionista, você procura um personal, você se organiza para viver aquela jornada de emagrecimento. Aqui vai ser a mesma coisa, é uma jornada espiritual. O que você precisa para acordar mais cedo? Arrumar as crianças na noite anterior, deixar a roupa delas pronta, talvez fazer a comida e as marmitinhas todo santo dia, para que você tenha esse tempo pela manhã de dedicação? Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei que tem como você parar agora esse vídeo, olhar para a tua rotina, como ela está nesse momento e ver todos os sabotadores que podem acontecer. Todos. Por exemplo, quando eu comecei, Thalita era bebê e eu sentava no chão, numa coberta, porque eu não tinha tapete de yoga, mas eu sentava ali na coberta, encostadinha na parede, para fazer o meu momento, a minha prática. Ela acordava e ela vinha, aquilo me irritava, aquilo me incomodava, porque eu falava, nossa, eu nem consigo fazer. Tem sempre alguém, algo me atrapalhando. Por isso, a primeira hora do dia, antes de todo mundo acordar, porque é o meu tempo, certo? Só que ela acordava no meio disso e ela vinha. O que eu comecei a fazer para mães? Eu comecei a falar, tá tudo bem, filhinha, só que agora é o meu momento. Deite ali que a mamãe já vai. Eu não levantava de imediato. Eu comecei a condicioná-la a esperar pelo menos 5 minutos.
irritada, braba, nervosa, mas eu não levantava no automático, ela não me tirou mais dali. E a criança não tem percepção de tempo, tá? Se foi ou se foi 1 hora, ela não tem essa consciência pequenininha, né? Então, o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a preparar o TT dela e ao meu lado colocar um outro edredom com um travesseirinho e o TT dela. Caso ela acordasse, estava tudo que ela iria me pedir e eu comecei a não falar mais nada. Então, aí com o tempo ela começou a tomar o TT, sentar no meu colinho, eu me mantinha ali e ali eu ficava. Hoje ela sabe que esse tempo é sagrado para mim. Ela, o meu marido, a minha mãe, todo mundo sabe. Todo mundo que vem aqui em casa sabe que eu acordo, eu venho pro meu espaço, eu me fecho ali 1 hora e meia, 2 horas, o tempo que eu precisar, sem ninguém me incomodar. Então, treine isso, se respeite, faça o seu combinado com você e o seu combinado com Deus. E se você precisa acordar mais cedo, vá dormir mais cedo. Teste os 40 dias, porque é uma nova vida, certo? Então, acho que agora foi tudo, tá? Eu não coloquei script, eu não coloquei nada, eu quis que viesse verdadeiramente tudo que eu fosse sentindo, que eu precisava trazer para você, para que a gente tenha esses alinhamentos aqui. Eu vou ler alguns trechos e eu vou trazendo para você. Então, o primeiro dia é essa aceitação. Ele começa: aceite-me. É Jesus falando com você no topo da montanha. Então você precisa reconhecer que você já ascendeu em consciência. Você já está desperta. Você precisa acreditar de eu já despertei. E se eu já despertei, eu só não sei viver como um ser desperto? Como é isso? Então, Jesus faz esse convite, ó, tá tudo pronto, tá tudo certo, eu já realizei tudo que precisava. Então, só vem aqui que agora a gente tem que descer a montanha pra gente viver como um ser desperto. Porque você já despertou, mas agora como que viver dentro de um mundo de não despertos como desperto? É aqui o pulo do gato. Então, aceitar-me é aceitar o teu ser. Aceitar Jesus é aceitar o teu ser. Aceitar-me é aceitar a tua herança. E aí ele vai trazendo pra gente que para quem é cristão, isso é mais fácil, aceitar Jesus. Mas ainda assim ele traz que para quem é cristão, aceita Jesus, mas ainda muitas vezes aceita distante, um Jesus diferente de mim. Jesus é Jesus. Imagina, eu vou me comparar com Jesus. Então, ainda no, né, em quem é cristão, aceita a figura de Jesus, mas não se reconhece como. Tá? E para outras religiões é mais difícil essa aceitação. Mas ele fala assim: então vamos viver esses 40 dias. Hipoteticamente, você resolveu aceitar Jesus hoje. Tá bom, Jesus, vamos lá. Cristo, eu vou te aceitar. Então hoje eu escolho. E se eu escolher te aceitar? E aí nós vamos viver essa jornada, tá? Suspende as suas crenças, suspende os teus aprendizados, suspende tudo. Não estude mais nada, foque nos 40 dias, certo? Aqui, Jesus fala, não é da crença em mim, é da aceitação. Aceitação não é crença, aceitação não é oração. Não importa para quem você reze, não importa para quem você acredita, não importa para quem você manda, qual Deus que você está mandando as suas orações. Só que se você continua enviando as suas orações a um Deus que é diferente de ti, você não vai ultrapassar nunca esse limiar. Você até tem alguns resultados, mas você não faz essa manifestação do ser crístico na Terra. E aí ele traz, estamos aqui juntos no topo da montanha, eu e tu, eu e você, no topo da montanha. Isso é extremamente importante, porque partimos do princípio do ser desperto. Quem é o tu que ele fala? Se você não quiser acreditar que seja você, essa identidade construída, lembra que existe um ser crístico dentro de você.
o Cristo em ti, a tua parte de Cristo, tá? Começando o nosso trabalho juntos. Eu já não sou mais o teu professor, mas existe uma razão pela qual você escolheu estar aqui comigo. Você tem escutado as minhas palavras, e essas são as palavras que te trouxeram aqui. Não a um lugar, mas um estado ascendido. Sem a tua aceitação de quem eu sou, você não aceitará quem você é. Se a gente não aceita Jesus como filho de Deus, como eu vou me aceitar como filho de Deus? Sem a tua disposição para alcançar essa aceitação, você não receberá o segredo da sucessão. Aqui é maravilhoso porque até então nós estamos vivendo no tempo do despertar. Mas e o tempo da sucessão? O filho sucede ao pai. Ele continua aquela jornada. Então nós vamos suceder Cristo. Nós precisamos fazer essa sucessão, aceitar essa herança para que a gente possa criar o nosso reino dos céus na terra. Sem isso a gente não cria, certo? E enquanto você não tiver essa aceitação, você vai continuar ouvindo histórias, você vai continuar estudando, você vai continuar tudo isso a partir de outros, mas não de você ser o ser realizado na forma. Só que, por que aceitar Jesus é tão importante? Porque a aceitação de Jesus, ela acaba sendo um obstáculo para muita gente. E aqui ele traz uma analogia com relação à faculdade. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade de engenharia e você reprova 10 vezes na matéria de matemática. Enquanto você não passar naquela matéria, você não está formado em engenharia. Enquanto você não tiver a aceitação de Jesus, é ele que leva a essa consciência. Então você precisa reconhecê-lo, aceitá-lo e integrá-lo para que você ascenda nessa consciência. Então, é um pré-requisito para que você ascenda a esse nível de consciência, certo? E aí ele fala de exigências, e que a exigência é que você aceite ele como quem ele é. Aceite-me como quem eu sou. Quando você transcende o sistema do pensamento do ego, então você sabe que existe o sistema do pensamento do ego e sabe que existe o sistema de pensamento de unicidade. Se você já teve estados de unicidade, você entende o que eu tô falando. Quando você quer compartilhar tudo, quando você só pensa no amor, quando você quer que as pessoas vivam a mesma experiência que você, que o mundo seria muito melhor se vivêssemos assim. Existe a abundância natural. Quando você tá naquele êxtase, naquela felicidade, você transcende o ser egóico. São dois sistemas de pensamento. Você já acessou, você já ascendeu para esse lugar. Só que agora, o ego não pode mais ser o teu guia. Você precisa que Jesus te ensine, então, Cristo te ensine, para que você aprenda a viver a partir do sistema de pensamento da unidade, mesmo inserido no meio do sistema egóico, certo? Então, foi te exigido que você fizesse uma escolha entre o pensamento do ego e o pensamento da unicidade. E aqui, nos 40 dias, nós vamos partir de pressupostos. A gente vai empilhando pressupostos. Aceitei Jesus, escolhi acreditar no Cristo em mim, escolhi acreditar que eu já estou desperta, escolhi acreditar no sistema de pensamento do amor. Você vai acreditando em novas camadas para você poder viver essa verdade a partir de agora. Então você suspende tudo que você acreditava e começa a viver desta nova forma. Se isso é verdade, logo eu começo a viver desta nova maneira, ok? Então ele traz agora, com essa escolha, você deixa para trás o teu tempo de iniciado. Você deixa para trás o teu tempo de espera. Você já escolheu. Agora é necessário que você compreenda aquilo que você está herdando através do segredo da sucessão.
Para que você suceda, você precisa aceitar-me, assim como deve aceitar a tua ascensão ao pico desta montanha. E este diálogo já está acontecendo no topo da montanha. Se acreditas que esse pico da montanha é metafórico, você não vai reconhecer que você já ascendeu e que deste modo você já deixou para trás as tuas condições de iniciado. Você já ascendeu, você não é iniciado, já foi resolvido, já está pronto, certo? E você precisa disso para que você não olhe para isso apenas como palavras de sabedoria, mas para que você, então, aceite também o teu ser. Porque eu sou. E isso é semelhante a dizer que o amor é. E eu sou aquilo que é. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele traz uma comparação muito profunda que eu adorei, que, por exemplo, deste caminho de aceitação dele. Ele traz a alusão ao astronauta. Então, ele traz aqui que para você ir para o espaço sideral, você precisa de uma aeronave. Por mais que você seja um astronauta, você dedicou a vida inteira estudando o que é o espaço, como funciona, como você vive, até para que você tenha as condições para estar lá. Sem a espaçonave, você não vai. Você pode saber tudo, mas sem a espaçonave, você não chega ao espaço. E ele traz essa analogia de que a aceitação dele é a mesma coisa. Você pode estudar Bíblia, você pode estudar tudo. Sem essa aceitação dessa maneira, você nunca vai viver o ser elevado da forma. Então você precisa aceitar o ser crístico em você, reconhecer-se como o ser crístico, para que você viva o ser crístico na forma, tá? Então não dá para você negar a espaçonave, que é ele que nos leva para Deus, então, certo? E aqui ele traz, muitas pessoas têm descoberto o poder da cura, cada um chama de um nome, Alá, que não tem problema tudo isso, nenhum problema, você pode chamar, que ele traz uma frase assim, ó, Deus sabe quem ele é o homem que não sabe quem ele é, e é através de mim que esse saber pode ser retornado, isso simplesmente é assim. E ele fala aqui, não importa o nome que você chame, Buda, Lá, Maomé, Deus, não importa, esse poder existe, ponto. Só que não é o poder de Deus, é do nosso poder que ele resolve falar aqui. Eu sei que Deus tem poder, eu sei que Jesus tem poder, eu sei que o Espírito Santo tem poder, agora vamos falar do nosso? Como que a gente traz esse poder pra gente, pra nossa vida? Porque se Deus é tudo isso, se ele nos criou, por que ele nos deixaria sem poder? Então é do nosso poder, é assumir, integrar, aceitar o nosso poder em nós. Então, o poder do Deus homem, o poder de Deus levado à forma, o poder de quem somos, ao invés do poder de quem Deus é. E aí ele vai trazendo, então, que se a gente já tivesse aprendido com ele este caminho e vivido os ensinamentos dele, o nosso mundo já seria um lugar diferente. Mas que ele já veio, já mostrou, mas que ninguém entendeu e que agora ele volta e nos guia por esses 40 dias para que a gente transcenda, vá além dele. Sucessão, ir além. Sabe aquela corrida de bastão, né, que tem nas Olimpíadas, que um passa o bastão pro outro e vai pra frente, é ir pra frente. Nós estamos travadinho ali, nem aceitando ele. Chega, já acabou esse tempo. Ele veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso aceitar que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ele é eu. Eu sou, certo? Todos sois os filhos e filhas amadas do próprio amor. Acaso não te chamei para um novo tempo? O fato de que aceitas que eu sou aquele que pode levar-te além da tua vida de sofrimento para uma nova vida tem uma importância absoluta.
Então, enquanto você não aceitar que ele pode te levar além e acreditar verdadeiramente nisso, você não vai viver isso. Você precisa aceitar para que ele te leve. És chamado a seguir-me ou a suceder-me. Apenas dessa nova maneira, a nova vida pode ser trazida à velha vida. A partir de agora, o teu desejo de me conhecer aumentou à medida que você lê essas palavras e te aproximava ainda mais do teu ser. É assim porque somos um, e conhecer-me é conhecer teu ser. A história da criação, ela ocorre dentro de cada um de nós. E aqui ele traz para nós que a história de Adão e Eva representam o nosso nascimento na forma, o corpo humano. E que ele representa o nascimento além da forma. E que a gente precisa agora viver essa analogia interna também, para que assim como é dentro, também é fora. A escritura foi cumprida agora em ti. Quando foi cumprida em mim, foi cumprida em todos. Porém, ele traz: enquanto você não se realiza na forma, você não está cumprindo o que ele já cumpriu por nós. Então, ele quer nos ensinar a cumprir todas as promessas que já foram feitas, mas para que elas sejam realizadas. E aí ele traz: você é a história viva, assim como eu já fui. Depois dos fatos, eu me tornei história. E você, agora, está criando a história. Em algum momento, você será essa história. Então, é necessário que você perceba que você é a criação, criando a história. E que já foi realizado. Mas você precisa se reconhecer nesse ser realizado para a manifestação. O retorno ao paraíso ou ao teu verdadeiro ser, ao teu verdadeiro lar, já está escrito em você. Só necessita ser vivido para que se torne real. Deves aceitar-me, pois o vivi e o tornei real para ti. Deves aceitar-me, pois sou a parte de ti que pode te guiar além daquilo que realizei para a realização da criação e além da criação para a história que ainda não foi escrita, o futuro ainda não criado. Olha que lindo, que levará além do tempo para a eternidade, elevando o teu verdadeiro ser ao verdadeiro lar, a segunda vinda de Cristo. Ela permanece não cumprida enquanto você não a cumpre. Olha que lindo isso! A cadeia de eventos da criação até esse ponto de movimento de estar na forma e o movimento de estar além da forma. O que será realizado através do segredo da sucessão é a elevação da forma. Lembra que eu disse no começo? Aqui se desidentifica um pouco do corpo. Tem o ser Priscila e tem o ser crístico da Priscila, que está ali em unicidade com Cristo. Entendeu? Quando a gente fala aqui, é deste ser que já está realizado. O eu superior, o eu maior, a centelha divina. Cada um usa um nome aí, mas a gente precisa agora dar o nome de Cristo, tá? Eu sou o Cristo, certo? Só podes abster-se da carência quando reconheces aquilo que desejas. Só pode abster-se da carência quando reconheces aquilo que desejas. Meu reconhecimento como filho de Deus. Então ele traz que esses 40 dias, se você quer se tornar, ser reconhecido, que é esse o trabalho que nós vamos fazer, né? Você precisa reconhecer que você ainda não se vê como um filho de Deus. Que o que você chama hoje, talvez, de filho de Deus, não está criando isso. Então, vamos suspender as crenças e viver essa jornada, certo? E assim também vai ser contigo. Aspiras por mim e me desejas, porque a nossa história é
a mesma. Estás vivendo a minha história assim como eu vivi a tua história. Elas são uma só, a história do Filho de Deus. Então, deixa de lado a tua carência por outras respostas, por outras histórias e aceita agora a história que nós compartilharemos juntos. Então, deixa tudo de lado, tudo. Suspende tudo e se entrega. Renuncia a tudo que você acreditou por esses 40 dias, para que Ele, com você, no topo da montanha, te ensine esse caminho. Eu sou o segredo da sucessão, o caminho e a vida, o começo do fim da história que ainda será cumprida, levada à conclusão e à completude em ti e em mim, de modo que juntos possamos suscitar a segunda vinda de Cristo e a elevação do ser da forma. Este é o primeiro dia, não está o texto inteiro. Eu quis ir trazendo para você os trechos que eu julguei mais importantes. Não substitui a leitura. Aqui embaixo vai ter o link para você. Você consegue acessar, se você quiser, o presente, o PDF desse livro, para que você o leia, fique à vontade, tá? Porque é um ensinamento maravilhoso. Para além disso, nas minhas mentorias eu trabalho isso de forma muito mais profunda junto com você. Agora, então, nós vamos fazer a prática de respiração, de breathwork, com alguns comandos para que a gente, então, traga a integração dessa lição. Lembrando que são 40 dias, então é um áudio específico sobre um tema por dia. Aqui nós faremos o do dia 1, combinado? E aí embaixo, então, você vai ter como que você me acessa, como que você vem fazer parte dessa jornada. Nós faremos outra jornada. Não sei quando que você verá, assistirá este vídeo ou este áudio. Nós faremos outra jornada a partir mais ou menos depois, provavelmente ali no finalzinho de abril, comecinho de maio, que é quando a gente vai estar encerrando esse ciclo. Eu abrirei então o próximo ciclo, tá? Mas já se inscreve aqui, curte, coloca para seguir, sempre que eu for postando as coisas você vai recebendo também. Já me encontra ali no Instagram, @pri da respiração, é lá que eu acabo comunicando muito mais as coisas e eu tenho uma comunidade no WhatsApp gratuita, que você pode entrar lá no meu Instagram, me chamar, que eu te envio o convite para você fazer parte dela, que aí você fica recebendo os conteúdos com mais facilidade. Deixe-me então pausar. Eu tava achando que tava com som. Eu tava com o microfone desligado, então vamos voltar. Agora nós vamos fazer a prática. A prática é uma respiração coerente. Ela consiste no alinhamento entre mente e coração. Nós temos as ondas cerebrais, alfa, teta, gama, delta, beta, todas elas. O estado de coerência harmônica é quando a gente consegue sincronizar
os hemisférios direito e esquerdo e o alinhamento entre corpo, mente e espírito. E através da respiração regulada, sincronizada, nós atingimos esse estado de relaxamento profundo das nossas ondas cerebrais. Dependendo da sua entrega, você pode alcançar até o estado gama, tá? Que é ali onde você tem as experiências espirituais. Se você não alcançar, tá tudo bem, você vai entrar no relaxamento profundo e essas palavras vão entrar direto no seu subconsciente com muito mais clareza, com muito mais profundidade. Então, essa respiração, ela é extremamente estudada pelo Instituto HeartMath, que faz pesquisas grandiosas nessa linha de estudo, assim como o Dr. Joe Dispenza. Não sei se você já leu o livro Como se tornar sobrenatural, Quebrando o hábito de ser você mesmo. Ele tem livros poderosíssimos, foi a minha base de estudo lá atrás, o que me fez conseguir criar a disciplina ali de sentar numa posição extremamente ereta, alinhadíssima, é sentada, não é deitada, essa prática é sentada, um alinhamento de postura, o alinhamento de todos os teus chakras, para que você possa perceber o fluxo de energia entrando e saindo pelo seu corpo. Nós vamos fazer ela iniciando na minha contagem, vai ter a contagem, vai ter o ritmo, vai ter a música. Não tem nenhuma contraindicação a essa prática de respiração, não tem risco para a saúde nenhum. Algumas práticas precisam de acompanhamento, essa vai ficar inclusive disponível porque não tem nenhuma contraindicação, tudo bem? Nós vamos inspirar somente pelo nariz e soltar somente pelo nariz. Primeiro em 3 tempos, depois 4 tempos, depois 5 tempos e depois 6 tempos. São ciclos, tá? Que você vai perceber ali o ritmo e a gente vai expandindo cada vez mais. Eu gostaria que você percebesse que o seu pulmão tem uma certa capacidade de litros de respiração. E aí, quando a gente fala em respirar em 3 tempos, é como se você dividisse, vamos pensar numa pizza? A pizza em 3. Então, 1, 2, 3. Esvazia. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Você vai levar essa respiração para o seu diafragma. Não é a respiração aqui em cima. Você vai levar essa respiração para o seu diafragma, prestando atenção neste movimento. É aqui embaixo que você vai respirar. Tudo bem? 3, 4, 5, 6 tempos, inspire e solta. Atenção totalmente na respiração. Se vier pensamento, volta na contagem. Não sei o que, não sei o que lá, volta na contagem. Se você não pode fazer agora, pause e depois você volta aqui e faz a prática, tá? Com fones de ouvidos de preferência, para que você esteja verdadeiramente entregue a essa prática junto comigo, certo? Eu acredito que todos os avisos foram dados. Você não vai se forçar. 1, 2, 3, 4. Não, é constante. Vai e volta. Quando for 4 tempos, você vai dividir esse mesmo espaço, ou seja, o volume de ar que você vai inspirar e soltar precisa ser menor para você conseguir chegar a 4 tempos. Você vai cada vez diminuindo, mas o ritmo, a velocidade e o volume de ar para que você consiga alcançar aquele espaço de tempo entre uma respiração e outra. Então, nós faremos 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos, 6 tempos, e aí entra então os comandos. Repita os comandos verbalmente. A voz, o som é uma frequência, é uma onda, e as palavras não voltam vazias. Então, escolha repetir com intenção. Lembre-se, você está no topo da montanha, já realizado, com Cristo te ensinando a aceitá-lo, ok? Então, se nada disso do que você viu até agora fez sentido para você, nem faz sentido você fazer a prática, tá?
vou ser muito transparente, porque minha intenção não é convencer ninguém. A minha intenção é convidar, é tocar aquelas pessoas que verdadeiramente sentiram que este é o momento para elas, tá bom? Não tem como eu te convencer. Eu não estou aqui para isso, tá? Então, assim, se você quer viver essa experiência, vambora, vamos nessa, que você vai ter uma experiência maravilhosa. Essa é uma degustação para você dessa jornada de 40 dias. Esse é simplesmente o primeiro dia e eu gostaria muito de ter você dentro do reino em expansão para viver o caminho da deusa e para viver a jornada dos 40 dias e muito mais que tem lá dentro, tá? Aqui eu tô trazendo essa degustação para você da jornada dos 40 dias com Jesus. Vamos lá? Deixa eu compartilhar o som a partir de agora com você. E vamos nessa. Olá, meu nome é Priscila Yakman e hoje nós vamos fazer uma respiração coerente, inspirando somente pelo nariz e soltando também pelo nariz. Nós vamos iniciar com 3 tempos. Depois, iremos para 4, 5 e 6. É para ser leve, é para ser divertido. Dê o seu melhor. Trazendo consciência para esse espaço, percebendo tudo que está ao seu redor, encontrando a posição mais confortável e trazendo a presença para o seu corpo, levando a atenção toda para dentro de você. Comece com uma inspiração profunda e solte o ar bem devagar. Vamos fazer isso mais uma vez, habitando o seu corpo. Percebendo partes, talvez, nunca vistas dentro de você. Vá se preparando, que nós vamos começar. Inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta.
Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Observe. Apenas observe o seu corpo a partir de agora. No próximo ciclo, nós iremos inspirar, contando 4 tempos, e soltar também em 4 tempos, somente pelo nariz. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E agora observe. Deixe a respiração acontecer. Escaneie todo o seu corpo. E agora nós vamos para mais um ciclo, inspirando em 5 tempos e soltando também em 5 tempos pelo nariz. Inspira.
solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Apenas observe. E vamos para o nosso último ciclo, inspirando em 6 pelo nariz e soltando também em 6 pelo nariz. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspire profundamente pelo nariz
Solte o ar lentamente pela boca e permita que o seu corpo relaxe cada vez mais. Não há nada que você precise fazer agora. Não há nada que você precise conquistar. Esse é o momento para você apenas estar aqui. Inspire e solte. E agora eu quero que você perceba que algo dentro de você já sabe e já conhece o caminho. Imagine que nesse momento você está diante de uma montanha silenciosa, uma montanha antiga, uma montanha sagrada. E você se preparou durante todos esses anos para essa subida. E você sabe o que te espera lá em cima. Essa montanha é um marco de um significado de conexão profunda. Você ansiou por toda a sua vida por esse momento. E você olha ao seu redor, sente a conexão com a natureza, com o vento, e você se sente completamente pronta, alegre, entusiasmada para subir. E você começa cada passo, e cada passo é leve. Você não tem mais pressa nem ansiedade, porque você sabe o que está lá no topo. E agora, conforme você sobe, algo dentro de você começa a se lembrar de algo muito antigo, mas extremamente verdadeiro. Vá subindo essa montanha, apreciando cada passo, cada detalhe, e vá percebendo uma presença te conduzindo, te guiando, te inspirando. E por esse caminho, tudo o que você precisa está preparado, te aguardando. Essa presença é o amor. Você sente a presença do amor. Você sente a presença de uma clareza interna. E você sente a presença de uma verdade viva, flamejante dentro de você. E você conquista o topo dessa montanha. E neste lugar santo, sagrado, eterno, essa presença olha para você, não com um julgamento, não com exigência, mas com um reconhecimento, como alguém que sempre soube quem você é. E então você escuta essas palavras dentro do seu coração.
aceite-me. Sinta essas palavras. Inspire, aceite-me, solta todo o ar. Mais uma vez, aceite-me. Isso, muito bem. Mais uma vez, aceite-me. Não com uma exigência, mas como um convite. Aceitar essa presença não é mais aceitar algo fora de você. É aceitar aquilo que você é, que você sempre foi, mas que estava apenas esquecido. Respire profundamente. Solte todo o ar. Durante muito tempo, te ensinaram a buscar um Deus fora de você. Te ensinaram a buscar as respostas fora, a acreditar que existe separação. Mas nesse momento, nessa montanha, algo novo está sendo revelado a você. E essa presença diante, dentro, em volta de você, te diz dentro do seu coração: conhecer-me é conhecer o teu próprio ser. Inspira e solta. Conhecer-me é conhecer teu próprio ser. Inspira mais uma vez e solte. Permita que essas palavras desçam para além do seu coração, para a sua mente, para as suas células, para o seu corpo. Esse convite não é para você acreditar. Você está sendo chamada a reconhecer. Reconhecer o Cristo vivo como a expressão do que você também é. E agora respire e solte. Imagine agora que essa presença de amor se aproxima de você, não como alguém separado, mas como um espelho vivo. E nesse espelho você começa a perceber algo, que aquilo que você sempre buscou, sempre esteve simplesmente esperando a sua aceitação. A mesma luz, a mesma origem, o mesmo amor. Sinta isso no seu peito. Uma luz suave se expandindo no centro do seu coração. E essa luz, ela não vem de fora. Ela sempre esteve aí. E essa voz continua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecer-me é conhecer teu ser. Inspire e solte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecer-me é conhecer teu ser. Inspira e solte.
Permita agora que qualquer resistência se dissipe. Não se trata de religião, não se trata de crença. Se trata de aceitar a sua própria herança divina. Inspire e solta. Você já está no topo da montanha. Você já chegou a esse lugar. Você já atravessou, já rompeu o véu e as barreiras. E agora, permaneça em silêncio em alguns instantes, fundindo-se a consciência crística. Sinta essa união. Sinta que a história de Cristo é também a sua história. Que o retorno à casa do Pai está acontecendo agora, dentro de você. Inspira e solta. E em silêncio, repita dentro do seu coração: eu aceito o Cristo em mim. Inspira e solta. Eu aceito meu verdadeiro ser. Inspire e solte. Eu aceito a minha herança divina. Inspire e solte. Muito bem. Permaneça mais um instante nessa paz, sentindo essa presença, sentindo que algo antigo se dissolveu e que algo novo e verdadeiro começa agora. Inspire e solte. Eu aceito o Cristo em mim. Inspire e solte, sabendo que o Cristo em você retornou ao seu altar santo. Sinta essa comunhão. Sinta essa decisão. A unicidade é a nossa escolha consciente de manifestar a consciência crística na Terra. Inspire e solte. Por hoje, aceite-me. E a partir de agora, nós iremos descer a montanha. E você vai voltar à consciência do seu corpo,
sabendo que o Cristo habita em ti. E você poderá tomar a decisão de passar, percorrer e aprender a viver com Cristo no reino da terra. Inspira e solte. Os 40 dias são o tempo necessário para a integração, a criação do novo. Você escolhe viver isso a partir de agora. Você escolhe criar um novo mundo. Você escolhe criar o reino dos céus daqui para frente. Com devoção, com dedicação, com renúncia, com disciplina, para viver essa jornada. Aceite-me. Qual é a sua resposta? Eu sou o segredo da sucessão. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou o começo do fim da história que ainda será cumprida, levada à conclusão e à completude em ti e em mim, de modo que juntos possamos suscitar a segunda vinda de Cristo e a elevação do ser, da forma. Eu me reconheço como filho de Deus. Eu aceito a história que compartilho com Cristo em mim. Assim como é dentro, também é fora. Este é um novo tempo. Este é o retorno ao paraíso, ao teu verdadeiro ser e ao teu verdadeiro lar. E está escrito: em ti apenas necessita ser vivido para que se torne real. Aceite, pois Cristo viveu e o tornou real para ti. Eu sou o segredo da sucessão, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a história viva. Eu sou o segredo da sucessão, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Cristo em mim.
Seja bem-vinda de volta à casa do Pai, de onde você nunca saiu. Priscila Yackman aqui, feliz demais em poder partilhar com você essa jornada de retorno da segunda vinda de Cristo, para que você viva isso comigo. Lembrando que aqui embaixo você encontra o link do meu WhatsApp, o Pri da Respiração no Instagram, para que você possa viver essa jornada. Esse ciclo já começou, mas você pode entrar nele ou nos próximos, se isso fizer sentido para você. Mas me conta aqui nos comentários como é que foi a sua experiência e se tudo que a gente viveu aqui juntos faz sentido para você. Até mais.